Olá, aluno aqui do curso de Eletrotécnica da Soluto Educacional Breu Branco. Estamos retornando aqui na nossa nona aula sobre legislação do setor elétrico, tá? E hoje nós vamos tratar sobre direitos aos serviços adequados, sendo eles serviços técnicos adequados, certo, senhores? Por que isso, senhores? Porque todo procedimento, todas as características que nós temos de eletricidade, seja ela tensão, corrente, frequência, defasamento de fase, nós temos parâmetros que são considerados excelentes, tá? ou que são considerados, eu posso dizer que eficientes, para que devem ser entregues ao consumidor, tá? Caso contrário, as concessionárias elas sofrem penalidades se não cumprirem tais determinações, tá? Então seguimos aqui. No Brasil, alguns dados atrás, períodos anteriores ao 2020, nós tínhamos distribuído em todo o território nacional 63 concessionárias de distribuição, tá? De energia elétrica. Então, esse mapa aqui apresenta para nós diferentes concessionárias responsáveis, melhor dizendo, autorizadas em diversas regiões, em diversos estados, tá? Para que possam fazer a distribuição do fornecimento de eletricidade, seja para o pequeno, para o médio ou para o grande consumidor de eletricidade, tá ok? Como eu disse na aula passada, não necessariamente, se a gente pegar aqui a antiga Celpa, agora a nossa Equatorial, né? No Pará a gente só tem uma concessionária, ou seja, os valores ditos por elas sobre a eletricidade é em cima de uma única concessionária. Se a gente pegar aqui a região sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concessionárias distribuídas na região, tá? Então, cada estado, dependendo da sua oferta, principalmente do seu consumo, uma ou mais distribuidoras ou permissionárias dos nossos concessionários são alocadas nessa região. Portanto, tá? Nós temos esse mapa que apresenta toda essa nossas concessionárias. Atualmente, um pouquinho mais de 63 concessionárias de distribuição. Todas regidas pela ANEEL, tá? E fiscalizada também pela ANEEL, regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Correto? Então seguimos aqui, senhores. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre um ponto importante, que é o nosso PRODIST, tá? O PRODIST, ele é documentos da ANEEL, tá? Que trata sobre procedimentos de distribuição, ok? Então vamos lá. Os procedimentos de distribuição, que aqui nós vamos chamar de PRODIST, tá? Eles são um conjunto de normas, estabelecidas pela ANEEL, de acordo com a legislação vigente, e elas são responsáveis, porque são mais de uma, né? Por normatizar a distribuição de energia elétrica do Brasil. Lembrem que na disciplina passada eu falei para vocês do Sistema Interligado Nacional, tá? Bom, se eu não consigo normatizar, padronizar a distribuição, eu não consigo ter um sistema elétrico nacional. Então essa normatização e padronização, elas são importantes
entre nosso setor. Então, PRODIST são os procedimentos de distribuição, tá ok? Quem estabelece esses procedimentos? A ANEEL. Mas como é que a ANEEL estabelece esses procedimentos? Aí vai consulta pública, Conselho dos Consumidores, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Telecomunicação, Ministério de Minas e Energia. Então são todos aqueles órgãos e entidades que compõem a própria ANEEL, né? Então são esses documentos, são essas entidades, na verdade. Aí eu tenho o Congresso, tenho o presidente, né? Tenho o Ministério de Minas e Energia. Tudo isso, depois de tantas discussões, de tantos debates, é que a gente consegue fechar esses procedimentos em cima da legislação vigente, tá? Ou seja, em cima da realidade em qual o Brasil se encontra. Correto? Então vamos lá. Esses procedimentos, ou seja, já são mais de um, né? Procedimentos são distribuídos em 8 módulos. Atualmente, agora nós temos o 9º módulo. É só sobre conclusões, tá? Nós temos aqui distribuído em 8 módulos, sempre sofrendo atualizações, ou seja, o nosso sistema elétrico ele é dinâmico. O que é ser dinâmico? Ele tem que atender às características de agora, né? Atualmente. Eu não posso ter uma defasagem nesses módulos, até porque se eu tiver defasagem nos módulos, eu não consigo colocar um padrão, melhorar, na verdade, o padrão da qualidade dessa nossa distribuição de energia elétrica. Tá ok? Então, pessoal, já pensaram, já imaginaram, na verdade, que se não fosse padronizado, que bagunça seria? Ou melhor, se não fosse padronizado, quão mais bagunçado seria, né? Porque a gente acha que nem tudo no sistema elétrico funciona de acordo com o que eles ditam. Daqui a pouco a gente vai entender por que disso, tá? Mas essas padronizações, elas são importantíssimas para que a gente possa normatizar, tá? E principalmente atender todos os padrões que nós temos na distribuição. Portanto, quais são esses módulos? Quais são esses documentos que a ANEEL apresenta para nós? Aí aqui nós temos. O módulo 1 ele vai tratar praticamente sobre a introdução. O que é uma introdução, senhores? A gente vai tratar sobre nomenclatura, tá? Definições do que é uma UC, definições do que é uma concessionária, do consumidor. Então ele vai trazer toda uma introdução sobre essa documentação. Já no módulo 2, tá? Aqui nós vamos tratar sobre planejamento da expansão do sistema de distribuição. Ou seja, como é que nós fazemos um planejamento para expandir o sistema de distribuição? Será que é só eu chegar, a concessionária chega lá e montar a Porsche na rua e está feito? Não, eu tenho todo um planejamento a ser realizado para que a gente possa expandir esse nosso sistema. Segundo, acesso ao sistema de distribuição. Aqui, senhores, a gente vai definir quais são os níveis de tensão, qual é a carga que vai ser colocada, qual é a potência de demanda que ele vai ter, né, que o empreendimento vai ter, assim sucessivamente. No módulo 4, então, nós temos procedimentos operativos do sistema de distribuição. Como é que esse sistema, como é que essa rede de distribuição ela vai operar? Como é que vai ser o funcionamento dessa rede de distribuição? Tá? No módulo 5, tá?
nós vamos tratar sobre 6 sistemas de medição. Quais são as medições que devem ser realizadas nas unidades consumidoras das mais diversas classes, ou seja, das mais diversas configurações de demanda que o consumidor tenha, tá? E aí nós partimos por 6. Nós temos informações requeridas e as obrigações pertinentes dessas informações que nós passamos para a concessionária, tá? Esse módulo 6 está diretamente ligado com todos os outros módulos. Por quê? Porque o módulo 6 é que vai ditar, tá? Como é que a concessionária ela está tratando esses outros módulos. Por exemplo, como é que o sistema de medição está sendo realizado. O cliente não está gostando, tá tendo muito erro de medições, eu tenho que passar informações. Então essas informações elas devem ser tratadas, por exemplo, do módulo 5. Tá? Eu quero expandir o meu sistema de distribuição. Então eu vou pegar aquelas informações dos seus clientes, as informações de dados que nós temos num banco de dados da concessionária e fazer um tratamento para tratar do módulo 2, né? E assim é que funciona o módulo 6. É nele que contém todas as informações requeridas, todos os processos abertos, todos os procedimentos dados como os procedentes ou improcedentes, certo? Então vamos lá. Módulo 7, senhores. O cálculo da perda de distribuição. Isso aqui nós vamos tratar nas próximas aulas. Cálculo da perda de distribuição. O que é uma perda na distribuição de energia elétrica, senhores? Primeiro, pode ser a perda pelas distâncias, né? Pode ser a perda de potência na distribuição pelos furtos de energia elétrica. Como é que se faz esse cálculo para que a concessionária não tenha perda financeira sobre as perdas na distribuição de energia? E, por fim, o nosso módulo 8, que nós temos tratando aqui sobre a qualidade da energia elétrica, que vai ser ditado hoje sobre a nossa aula, tá? Quais são os parâmetros que nós tratamos sobre a qualidade de energia elétrica? Aí vamos pegar alguns dados diretamente da ANEEL e comparar se trata com a nossa realidade, certinho? Então vamos lá na nossa aula, módulo 8, tá? Módulo 8 ele vai tratar sobre a qualidade da energia elétrica, tá? Por quê, senhores? O produto de consumo vai ser a eletricidade. A gente sabe que a eletricidade é ondas, tá? Ondas senoidais que nós temos aqui, tá? Então esse produto ele está por fim sendo comercializado, tá? Ou seja, a concessionária ela firma um contrato com o cliente, ou seja, nós estamos sendo atendidos, tá? De uma forma comercial. Eu estou comprando essa eletricidade porque eu estou pagando por essa eletricidade, tá? E esse produto que eu compro de forma comercial, ele vai realizar um serviço para mim, tá? Quando eu ligo o ventilador faz a circulação de ar. Então, o ventilador está realizando o serviço, o trabalho que ele realiza, mas ele só é possível a partir de quando eu conecto na minha eletricidade qual eu comprei, ou seja, qual eu conecto no produto comercializado pela concessionária, tá? Então, tudo que a gente compra, nós temos que ter a qualidade
produto, tá? Ou seja, se eu compro um arroz de primeira, eu quero necessariamente ter no pacote do arroz um arroz que não esteja quebrado, né? Esteja inteiro, tá? Se eu compro uma roupa, quando eu chego lá em casa, eu não quero perceber depois que a roupa tem um furo, tem um rasgado, tem uma mancha. Por quê? Porque isso implica na qualidade, não é isso? Se isso acontece, eu volto na loja, ou pego um desconto, ou pego meu dinheiro de volta. Não é isso que acontece? Portanto, aqui na eletricidade deve acontecer o mesmo processo, já que eu estou comercializando, eu estou comprando um produto a ser utilizável, correto? Então seguimos aí. Quando a gente fala sobre qualidade ainda de energia elétrica, nós vamos trabalhar sobre o procedimento de distribuição, sobre o nosso Plodist, datado agora com o nosso módulo 8, como eu falei para vocês. Ele é um único módulo que vai tratar sobre a qualidade da energia elétrica, tá ok? Esse módulo é dividido em dois: a qualidade do produto e a qualidade do serviço, tá? Então são os dois fatores que nós temos como parâmetros de qualidade: o produto e o serviço que ele realiza. Então vamos lá. Quando a gente fala de qualidade do produto, nós temos que tratar com esses 7 parâmetros, tá? Primeiro, o nível de tensão em regime permanente. O que seria esse regime permanente, senhores? O funcionamento normal do sistema, sem falha e sem restabelecimento de energia elétrica. Muitas vezes a galera, algumas pessoas comentam que a eletricidade, quando ela falta, ela volta, ela vem com uma tensão maior, né? Então isso não está no regime permanente, está no regime transitório. Por quê? Porque no regime transitório ela vai estabilizar, correto? Então o regime permanente para a gente é o funcionamento normal da eletricidade na nossa residência, certo? Depois nós temos o fator de potência, tá? Eu já comentei para vocês que o fator de potência para a concessionária entregar a eletricidade é de 0,92. No mínimo 0,92. Então esse fator de potência tem que ser maior que 0,92, tá? Ele tem que ser maior que 0,92, tá? Ao contrário, o fator de potência é maior que 0,92. Então, quando nós tratamos sobre a nossa eletricidade, esse fator de potência, para se tratar de qualidade de eletricidade, tem que ser maior que 0,92, tá? Nós vamos tratar também sobre os harmônicos na rede. Que são esses harmônicos, senhores? São interferências. Nós, matematicamente dizendo, se ondas se encontram, tá? Ou elas podem somar e elevar esse nível de tensão ou de pico, ou elas podem diminuir o nível de pico. Ou seja, se a gente falar na eletricidade, isso é como se a corrente fosse alta, a corrente fosse baixa, a tensão fosse alta, a tensão fosse baixa. Depende sempre desses harmônicos. Desequilíbrio de tensão. Eu tenho limites, tá? Para considerar que eu estou em 127, eu tenho limites para considerar que eu tenho em 220. Eu esteja em 220. Flutuação de tensão. Aí eu tenho também variação de tensão de curta duração e variação de frequência. Então são alguns parâmetros que nós tratamos sobre a qualidade desse nosso
desse nosso produto, certo? Então vamos pensar aqui primeiro a tratar sobre tensão em regime permanente, tá? Como é que nós verificamos essa tensão em regime permanente? Primeiro, nós temos uma inspeção técnica. Não adianta eu falar que eu não tenho tensão correta em regime permanente se eu não medir, tá? Então eu tenho que pegar o meu voltímetro e fazer a verificação. Então o equipamento vai fazer a verificação dessas tensões por fase, tá? E depois nós temos a avaliação do nível de tensão por indicadores. O que são esses indicadores? São os parâmetros que a concessionária, que a ANEEL estipula para as concessionárias atingirem. Se elas não estão fora desses indicadores de tensão, eu não tenho qualidade na tensão em regime permanente, tá? Pedimos também uma medição amostral, ou seja, um sorteio amostral realizado pela ANEEL, e ele deve ser acompanhado pela distribuidora, tá? Então nós temos aqui, ó, a medição realizada durante o período de 7 dias, com um intervalo de 10 minutos entre cada leitura, realizando aqui, ó, 1.008 leituras. Professor, mas eles fazem isso mesmo? Fazem, né? Se for uma medição amostral, eles fazem. Se for uma medição solicitada, inspeção técnica. Mas se for uma medição amostral, eles vão botar o equipamento, como parecido aí com esse da foto, tá? E fazer essas leituras e depois verificar esses dados, desse dado amostral, tá? Então, tensão de regime permanente. O que seria isso, senhores? Vamos pegar aqui o nível de tensão 220 e 127, que é que a gente tem aqui na nossa residência. As leituras classificadas, elas podem ser como precárias ou críticas, tá? Precárias ou críticas. Vamos pegar aqui o nível 127. Nossa residência monofásica, bifásica. 127, fase neutro. Vou botar aqui, ó, fase neutro, tá? Só fase neutro aqui na nossa região. Isso é o que? Uma tensão de referência. Quando a gente fala que a rede é 127, não necessariamente ela precisa ser 127, tá? Eu não posso botar ela, afirmar que ela é 127. Eu tenho uma tensão de referência de 127 volts, tá? Senhores, se ela tiver entre 116 e 133, ela está numa faixa adequada para rede 127, tá? Então, se ela tiver entre 133 a 116, eu posso classificá-la como adequada, ou seja, ela está dentro da faixa que nós consideramos a tensão de referência 127, tá? Se ela tiver maior que 133 e menor que 140, ela está numa faixa precária, ou seja, eu não posso considerar ela com a nossa tensão de 127, ela está numa faixa precária. Pode ser que esse equipamento venha queimar, pode ser que esse equipamento 127 venha queimar. Se ela tiver abaixo de 116 até 109, tá? Ela está na faixa crítica abaixo do nível de tensão. O equipamento pode funcionar
ou não, mas não vai queimar, tá? Pode funcionar ou não, começa a ter uma variação no funcionamento daquele equipamento. Se ele estiver abaixo de 109, ele está na faixa crítica, ou ele não liga, tá? Não liga. Se ele estiver acima de 140, ele vai queimar com certeza, entendeu? O equipamento vai queimar se utilizar nessa faixa, porque ele está na faixa crítica, 127. Com isso, senhores, nós podemos pegar esses nossos dados, essa nossa tabela, e especificar esses valores. Aí você, se por um acaso na prova eu disser que a tensão, a leitura do regime de tensão, a leitura de tensão em regime permanente estava na leitura em 135. Que faixa esse nível de tensão está de acordo com a qualidade? Precário, tá? Precário. A faixa estava com 100 volts. O equipamento vai ligar? Não, o equipamento não vai ligar porque estava na faixa de tensão precária, entendeu? Mas sempre tendo uma tensão de referência, ok? Sempre tendo uma tensão de referência. Vamos aqui para 220. Se nós estivermos na rede 220, nós temos também esses valores para poder atender, dizer que está na faixa adequada, precária ou crítica. Ó. Se estiver entre 231 a 201, está entre a faixa 220, tá? A referência 220. Se estiver acima de 231 até 233, na faixa precária, pode ser que o equipamento venha a queimar. Se estiver acima de 233, o equipamento vai queimar com certeza, tá? Se estiver abaixo de 201 a 187, o equipamento vai funcionar com defeito, tá? Se estiver abaixo, está na faixa crítica, esse equipamento não vai funcionar, tá? Tensão de referência 220. Verificou-se na medição uma tensão de 127. Ele está na faixa crítica. Por quê? Porque a tensão de referência foi 220. Certo? Então aí nós temos alguns dados para tratar sobre esses dados. Tá ok? Então, pessoal, quem é que passa esses valores? ANEEL. Esses valores aqui, quem passa é a ANEEL. Mas quem certifica que essas tensões estão corretas é você fazendo uma solicitação, a ANEEL fazendo uma solicitação ou a concessionária fazendo as medições que elas fazem frequentemente, correta? Então verifiquem sempre, minha energia está oscilando, meu equipamento não está funcionando bem. Que tensão ele tem? Vocês já sabem medir tensão, né? A gente já pegou o voltímetro, colocamos na escala de voltímetro, na função voltímetro, colocamos na escala correta e medimos, não foi? Então, faça isso. Faça na sua casa, verifique se a tensão da sua casa está dentro da faixa adequada, tá? Se for 127, se for 220, verifique, tá? Porque isso é um parâmetro de qualidade. Como eu falei para vocês, se o parâmetro de qualidade não está sendo atendido, eu tenho por direito ressarcimento pelo produto que eu estou comprando. Certo? E esses dados aqui, eles estão dentro das informações técnicas das distribuidoras no próprio site da ANEEL, tá bom? Então vamos lá. Indicadores, senhores, que nós temos aqui.
duração relativa de transgressão de tensão precária, DRP, e a duração de tensão crítica e transgressão de pressão crítica. Que seria isso? Os limites, tá? Que nós temos aqui, que podem ter em leituras situadas como faixa precária e leitura dada como a faixa crítica. A gente não vai usar aqui, tá? Então nós temos aqui um nível de tensão numa medição normal aí que estava realizando, tá? Aí eu tenho os percentuais dessas variações dessas nossas tensões em gráficos, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz a regularização, tá? A distribuidora deverá adotar providências para regularizar a tensão no atendimento do prazo, tá? Aqui nós temos 90 dias e 15 dias. E a compensação, tá? Se o limite for ultrapassado, a distribuidora não regularizar no prazo, o consumidor receberá compensação financeira, ou seja, desconto na sua conta até a regularização da qualidade do produto, tá ok? Então, é por isso que nós devemos estar sempre atento a essa compra que nós fazemos de eletricidade, da compra de eletricidade, certinho? Informações que nós temos na fatura, senhores, tá? Essas informações elas estão na fatura, ó. Tensão nominal, tensão limite inferior, tensão limite superior, tá ok? Nós temos esses dados aí na concessionária para nós tratarmos, tá bom? Então, ela tem que estar sempre dentro desses parâmetros aí. Verifiquem lá nas faturas de vocês onde consta essa tensão de fornecimento, tá? Bom, nível de tensão. As mudanças em vigor a partir de 2015, esses dados. Fim dos prazos de regularização, havendo violação ou compensação automática. A medição ela não pode ser interrompida, tá? E a melhoria dos procedimentos de reclamações, ou seja, os avisos aos consumidores, a definições de novos prazos. E também nós temos a uniformização dos limites em baixa tensão. Então, como eu falei para vocês, a ANEEL ela vem sempre se adaptando a esses nossos parâmetros aí, tá? Vamos lá, próximo, qualidade do serviço, é a continuidade do fornecimento, tá? Bom, o que dita a continuidade do fornecimento? A quantidade, se há ou não interrupção, tá? A descontinuidade do neutro ou da tensão responsável em qualquer uma das fases do circuito elétrico que atende a unidade consumidora no ponto de conexão. Senhores, neutro, fase. Minha casa é monofásica, tá? Então, se o meu neutro saiu, minha casa não funciona, eletricidade, eu tenho interrupção. Minha casa é trifásica, neutro, fase, tá? O que é que eu tenho aqui, senhores? Tenho neutro, fase, trifásico. Se uma fase interromper, eu já tenho interrupção. Eu não preciso que a minha residência fique sem energia totalmente, dizendo que eu tenho interrupção de fornecimento. Se apenas uma fase ou um neutro for desligado do circuito, estiver faltando, não tiver continuidade no circuito, eu tenho interrupção do fornecimento de eletricidade, tá bom?
As interrupções de longa duração, elas são maior que 3 minutos, ok? Lembrem daquele religador que eu falei para vocês na aula lá, sobre a distribuição de eletricidade? Chave fusível religadora. A concessionária ela coloca isso para não atingir esse 3 minutos aqui, né? Porque a partir de 3 minutos eu já tenho interrupção de longa duração. A apuração desses dados são mensal por conjunto de unidades consumidoras. Então eu pego uma quantidade de consumidoras e começo a fazer a apuração em cima dos dados que a concessionária me fornece. Então, falar de continuidade, nós temos dois indicadores individuais de continuidade, tá? Nós temos o DIC e o FIC, que o DIC é a duração de interrupção individual por unidade consumidora individual, tá? Frequência de interrupção individual por unidade consumidora. Então, o que é que a gente verifica na continuidade? A duração e a frequência com que essas interrupções, essa descontinuidade aconteceu. E nós temos o DIC, DMIC e o DICRI, que é a duração máxima das interrupções de continuidade, tá? E a duração das interrupções por unidade interrompida em dia crítico por unidade. E também nós temos o nosso DEC e o nosso FEC, tá? Que são as durações equivalentes de interrupção por unidade consumidora e a frequência equivalente das interrupções por unidade consumidora, tá? Então nós temos o individual e nós temos o coletivo, tá? Esse DEC e FEC vem na conta, assim como tem o DIC e o FIC, tá? Então nós temos aqui os indicadores coletivos e individuais. O sistema elétrico, as nossas casas ligados na rede elétrica, tá? Eu posso ter, numa casa, por exemplo, teve uma falha lá na minha entrada, no meu ramal de entrada. Eu posso ter uma falha no meu ramal de entrada, nessa casa verdezinha aqui, ó, nessa primeira casa, de 1 hora. E a frequência, uma interrupção, né? Então, eu tive uma interrupção de 1 hora na minha residência, tá? Na casa amarelinha, eu tive 3 interrupções durante o mês, por exemplo, e essas interrupções somaram-se juntas a 5 horas, tá? Eu tive uma outra casa aqui, a nossa residência vermelha, eu tive 14 interrupções durante o mês e somou-se 24 horas de interrupção. Vocês podem observar aqui que o DIC e o FIC, eles são individuais para cada residência, tá? Isso está registrado no sistema da própria concessionária, tá bom? No entanto, eu posso dizer que um DEC, eu vou somar a quantidade de horas, ó, 1 hora da primeira, mais 1 hora das 5 horas da segunda, mais 24 horas e dividir pela quantidade de casas. Então eu tive, na verdade, uma interrupção coletiva de 10 horas, tá? 10 horas mensais. Já o nosso FEC, eu vou somar a quantidade de interrupções. 1, 3, 14, dividido por 3, que é a quantidade de casa. Então eu posso dizer que o indicador coletivo teve 6 interrupções, tá? O conjunto de unidades consumidoras tiveram uma média de 6 interrupções. Ah, professor, mas uma casa só teve uma. Mas eu pego o coletivo, tá? Eu tiro a média aritmética dos indicadores coletivos.
Como é que dá a definição dos limites do DEC/FEC? Então, cada concessionária em si, ela tem limites a ser atingido, tá? Então, cada concessionária tem um limite. No entanto, eu tenho cidades, tá? Eu tenho cidades, que a gente vai dividir ela por regiões, tá? E cada região eu tenho um conjunto de unidades consumidoras, e aí eu coloco e trato eles como unidades coletivas. Então nós temos aí unidade de avaliação e qualidade e o agrupamento de unidades consumidoras atendidas por uma mesma subestação, tá? Aí que é importante. Como eu sei a quantidade de casas? Aquela que é atendida por uma subestação, tá? Por uma subestação. Pronto. Isso são conjuntos de unidades consumidoras. A gente pode ver nesse mapa uma quantidade grande que eu tenho desses nossos indicadores, tá? Definição dos limites do DEC/FEC. Eu peguei uma região aqui, um município, e ele é dividido em 3, tá? O que dita eles? A características físicas e elétricas do sistema. Aí eu vou dividi-los, tá? Eu vou pegar os valores e dividir. Essa área aqui, a primeira área, eu posso pegar ela e dividir em 2. A área azul eu posso dividir em 2 também. A área verde eu posso dividir em 3, tá? Então eu posso dividindo os valores, essa quantidade de unidades consumidoras, para que eu consiga atingir os limites que eu preciso desses nossos indicadores, tá? Desses nossos indicadores. Então aqui nós temos as premissas, que são conjuntos semelhantes, que devem ter desempenhos próximos, não necessitar de investimentos adicionais. E uma metodologia comparativa, que é datada pelas informações dos conjuntos. Atributos que melhor caracterizem os conjuntos em relação à continuidade, comparação com os conjuntos semelhantes que existem e as definições desses nossos limites que nós temos. E aqui a gente pode ver um gráfico dos indicadores do Brasil, tá? A gente pode ver o gráfico até 2014 e o nosso DEC e o nosso FEC, tá? E a gente pode observar que a frequência e a duração de interrupções até o ano de 2008 foi abaixo dos limites. Já de 2009 em diante a gente tem um aumento, né? Principalmente no DEC, tá? Na duração dessas interrupções, coisa que nós devemos melhorar, tá? Então, essas interrupções, elas podem ser de forma programada, quando a concessionária avisa o cliente, que também ela é contada, assim como a duração não programada, que é a falha sem aviso prévio da concessionária. Certo, senhores? Sem aviso prévio dessa nossa concessionária. Assim como a frequência que acontece essa falha, tá? Pode ser programada ou ela pode ser não programada. Mas nesses gráficos aqui, a gente pode observar que os maiores valores são das interrupções não programadas, tá ok? Tanto a frequência quanto a duração, tá? Então, são sempre da não programada, ou seja, falha no sistema da rede de distribuição do setor elétrico, tá? Então, aqui, senhores, é a quantidade média por conjunto, tá? Então, a gente pode observar aqui que a nossa região, no nosso estado, principalmente, ainda acontece uma alta frequência na falha dessas nossas interrupções. O DEC também, ou seja, a duração, ainda a gente, no nosso estado aqui, ainda aparece uma grande parte em vermelho, tá?
cerca de 40 mil interrupções, tá? E aqui, senhores, o histograma, tá, do desempenho médio das unidades consumidoras, tá? Então nós temos a quantidade de unidades consumidoras, quanto maior ela, tá, nós temos interrupções diferentes, tá, para tratar. Então aqui nós temos, ó, 50 milhões de UC com desempenho menor ou igual a 10 interrupções. 28 milhões com desempenho menor ou igual a 10 horas em 2013. Tá? 3 milhões de UC com desempenho maior que 30 interrupções mensais. 10 milhões com desempenho de 30 horas mensais, sendo esse tempo de duração das interrupções. E aqui a gente pode pegar uns valores de algumas concessionárias. Vou pegar a nossa, tá? A Celpa, aqui, ó. Nós temos valores tanto das durações quanto das frequências bem superiores aos dados que nós temos no dos nossos limites, tá? Então o limite é essa linha aqui, ó, tá? O limite estipulado pela ANEEL, tá? E a concessionária ela sempre atinge valores maiores, tá? Esses valores maiores para que a gente possa tratar. Então, eu vou botar aqui no site da ANEEL para que a gente possa tirar essas dúvidas aqui, como a gente consegue pegar esses valores. Então vamos lá. A gente entra no site da ANEEL e solicita os nossos indicadores. E aqui nós temos alguns indicadores de qualidades dessa nossa ANEEL. É só chegar do lado, ó, e clicar aqui em indicadores, tá? Chegar bem aqui e clicar em indicadores. A gente vai pegar primeiro os indicadores de conformidade de tensão. Abrir aqui, vai abrir uma janela. E eu vou clicar na região norte. Eu quero a região norte, eu quero o estado, tá? Que tipo eu quero? Sobre as concessionárias, tá? Escolha que eu quero, Equatorial no Pará. E eu clico aqui em obter dados. Automaticamente o sistema da ANEEL me fornece esses valores, tá? Esses nossos valores, tá? Eu tenho aqui, ó, em 2009, valores de 0,20 e 0,78. Quantidade de compensações pagas, que fica em conformidade de regime permanente, aquelas tensões que estão acima ou estão abaixo, tá? Estão acima ou estão abaixo. Pessoal, eles pagam? Pagam. Ó, em 2009, a gente pode dizer que 12.189, tá, unidades consumidoras tiveram compensação, tá, resultando no valor de R$ 238.867,75, tá, ok? Então, esses dados aqui, essas compensações, elas são pagas para o cliente, mas o cliente deve informar, deve solicitar, por isso que a gente deve fazer as medições, tá? Outro parâmetro que nós conseguimos observar lá foi aqui, vamos pegar o tempo de atendimento de ocorrências emergenciais. É um novo parâmetro de qualidade que nós temos, tá? Região norte, distribuidora, escolho o tipo concessionárias, escolho o distribuidor Equatorial Pará, vou pegar no ano de 2019 e vou obter dados. Me dá os valores de tempos médios de atendimento, que atendimento que eles vão te atender, tá?
Número de ocorrências, vou pegar aqui no mês de dezembro, vou pegar só dezembro para a gente analisar. Sempre é por mês isso, tá? Número de ocorrência, 52.039. Números de registro de operações, 36.225, tá? Nós temos aqui uma média de atendimento de 26 minutos, tá? O tempo máximo de atendimento 51 minutos e o tempo total de atendimento nós temos tempo médio de preparação nós temos 593 minutos, tá? Então nós temos o tempo de execução das atividades, uma média de 51 minutos, tá? Para resolver o problema, e o deslocamento da equipe em 26 minutos. Resultando aqui no ano, uma média, vou pegar esse TMP aqui, tempo médio de preparação, tá? Que a gente demora para ser atendido, né? De 537 minutos. Bater a conta aqui, transformar isso para horas, que é melhor para nós. 537 dividido por 60, cerca de 8 horas para que a concessionária chegue na nossa casa para fazer os procedimentos, tá? Então, é esse tempo mais ou menos que a concessionária levou, na verdade, em 2009 para fazer esses atendimentos. Vamos pegar outros dados aqui, tá? Outros dados que a gente pode pegar, indicadores de segurança de trabalho das instalações. Depois a gente pega o satisfação do consumidor. Cheguei aqui, região norte, especificando Pará, tá, senhores? Eu posso pegar de qualquer um. Concessionárias, Equatorial Pará. Escolho o período, vou pegar o período de 2019. Obter dados. Quando eu chego aqui, eu tenho esses valores aqui para tratar, tá? Frequência de acidentes de trabalho, tá? É o módulo 6, tá? Mas a gente vai pegar aqui. Vou pegar dezembro. Frequência de acidente de trabalho 3,79, tá? Taxa de frequência, taxa de gravidade de acidente 36, tá? E eu não tive número de mortos, não teve nenhum número de mortos com a concessionária e nem de mortes com os terceiros, tá bom? Por isso que está zerado aqui, não, perdão, teve uma acidente com terceiros envolvendo a rede elétrica e demais instalações, uma morte e o número de mortes decorrente a acidentes com terceiros envolvendo a rede elétrica também teve uma morte. A quantidade de mortes aqui, tá? Apenas uma morte na rede de eletricidade no ano de 2019 em dezembro. Vamos pegar aqui o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Você está satisfeito, né? Você falou para a concessionária que você está satisfeito. No entanto, vamos pegar esses dados aqui. Satisfação, tá? Na região norte, nós temos a concessionária do Tocantins liderando, tá? No Tocantins liderando. Não tenho os dados gerais, só os primeiros. Mas nós temos aqui, ó, 2009,
na região norte, a concessionária do Tocantins foi a que mais teve uma satisfação com a concessionária. Voltando aqui o que a gente estava vendo, o DIC e o FIC, primeiro, individual. Os parâmetros individuais. Vamos selecionar um estado aqui. Pará. Município, vamos pegar Abreu Branco. No começo. Vamos formar o ano de 2009, 2019. O conjunto elétrico Breu Branco 1. Tá? Peguei os dados de Breu Branco. Na zona urbana nós temos o DEC com 17, o FEC com 16. Tá? No anual nós temos 23 horas de interrupções. Tá? Trimestral 11 horas e mensal vocês ficam 5 horas mais ou menos nas interrupções. DIC, residência. Tá? O FIC nós temos uma frequência de 14 interrupções individuais anuais, trimestrais fica 7 e por mês há cerca de 4 interrupções mensais aí em Breu Branco. O máximo em horas foram 3 mensal e interrupções em horas nós temos 12. Tá? Na zona rural a gente tem um valorzinho maior aqui para tratar. Tá? Esse é o DIC individual. Você, da onde você está assistindo. Vamos pegar o FEC aqui. Vamos pegar os coletivos. Dados. Concessionária. Equatorial Pará. Vou pegar o período de dezembro do ano de 2019, esses dados. Obter dados. E forneceu aqui. Vou pegar a cidade, todas as cidades. Breu Branco 1, que é a zona rural de vocês. Perdão, a zona urbana. Aí tem esses valores. Tá? No Breu Branco eu tenho uma quantidade de 9.957 unidades consumidoras. Tá? A duração das interrupções foi menos de 1 hora. Tá? E as interrupções e a frequência das interrupções, quase não houve desligamento em dezembro em Breu Branco, tá? Em Breu Branco não houve desligamento nas casas de vocês em dezembro do ano passado. E se houve, durou menos de 1 hora, tá bom? Esses são os dados da ANEEL. Pegar aqui outro valor, o anual de 2019, obter dados. Então nós temos aqui Breu Branco, deixa eu grifar aqui tá? Número de consumidores 9.963, novamente, tá? A concessionária apurou que durante o ano houve uma duração de 8 horas e 42 minutos, tá? Isso anualmente, 8,42 horas, tá? 8,42 horas durante o ano, sendo que a duração, o tempo limite de duração era 17 horas. Então a concessionária ficou abaixo do limite, ó. O limite estipulado pela ANEEL era 17 horas, ela só atingiu 8,42 horas, tá?
A frequência, houve cerca de 3 interrupções, quase 4 interrupções, durante o ano inteiro, na cidade de Breu Branco, tá? E a frequência limite que ele tinha, que a concessionária tem, é de 16 interrupções, tá ok? Então, houve quase 4 interrupções, mas ela poderia interromper até 16 interrupções. Não sei se houve isso, né? Mas aí são os dados que eu tenho na ANEEL. Isso vocês podem procurar. Pessoal, mas está errado. Deve estar. No entanto, é importante que o consumidor informe a falta de energia elétrica. 3 minutos. Vocês viram que é 3 minutos uma longa, tá? Uma longa. Interrupção longa. Então, faltou energia? Ligue. Porque a partir de, quando a gente for falar do módulo 6, é a partir dessas informações é que são tratadas a qualidade. Beleza? Então, a gente está ficando por aqui a aula, tá? E na próxima aula nós vamos tratar de mais um módulo da Prodis. Desde já agradeço a participação de todos nessa nossa aula e voltamos com a aula número 10. Vou falar sobre Prodis módulo 6, creio eu. 6 ou 5. Tô analisando aqui aí, tá? Mas eu me disponibilizo a atendê-los via e-mail, via celular, ligações, via WhatsApp, para solucionar qualquer dúvida de vocês sobre a disciplina pertinente, sobre a disciplina. Tá ok? Então, abraço a todos, fiquem à vontade, tá? Temos tarefa lá no portal de vocês e espero receber essa tarefa certinho de vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui, até na próxima aula.